Meus irmãos, o nosso livro de estudo é o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, por favor. Capítulo de número 4. Amém? Eu queria que vocês, já foi lido os versos de número 23 a 31. E eu gostaria de começar pegando uma palavrinha no verso de número 31. A palavrinha que está aí. E aí a frase diz assim, 4:31. Atos 4:31. E tendo eles orado. Essa palavrinha orado. Se a gente olha toda a caminhada do capítulo 1 até o 4, você vai ver sempre oração. Então, mediante isso, é lógico que a gente tem que falar sobre oração. Eu queria que você atentasse, lesse alguns versículos comigo, por favor, só para você ver que a questão da oração, ela está presente nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos. O capítulo de número 1, verso 14, diz assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica. O verso de número 24, e orando disseram, tu, Senhor, conhecedor do coração de todos. Orando para escolher uma pessoa para trabalhar nos serviços do Senhor. O capítulo de número 2, eles estavam reunidos orando no verso 14. No capítulo 2, eles estão reunidos no mesmo lugar, fazendo o quê? Orando. Eles estão orando. Capítulo de número 3, versos de número 1. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. O que eles foram fazer no templo? Orar. O capítulo de número 6, verso de número 4, diz assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Você está vendo aqui? Aqueles que lideram a igreja, aqueles que são chamados para ensinar, para pregar, ele está dizendo isso aqui. O capítulo de número 6, verso de número 6 diz, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, no sentido de consagrar aqueles homens para o serviço das mesas na igreja. O capítulo de número 8, versículo de número 15, na realidade, verso 15, diz assim, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Pedro e João vão orar pelos samaritanos. O capítulo de número 9, versículo de número 11, disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Está vendo como é que até aqui só oração? O capítulo de número 10, versículo de número 9, diz assim, e no dia seguinte, indo eles a seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Capítulo 10, verso 30. E disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora nona. Ele vai dizer que apareceu um anjo para ele, para lhe orientar. O capítulo de número 11, verso de número 5, diz assim, e estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento dos sentidos, uma visão, e vi um vaso, e aí ele vai ver que viu um lençol cheio de animais. Pedro estava orando, né?
E o capítulo de número 12, verso de número 5, diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Eu paro aqui no capítulo 12. 28 capítulos, o livro de Atos, e todos eles são marcados por oração. Então isso quer dizer que a igreja nasceu em oração. A igreja, ela precisa orar. E o tema dessa palavra que eu vou trazer para vocês hoje é a igreja em movimento de oração. A igreja nunca está parada, ela sempre está em movimento. E um dos movimentos da igreja é a igreja em movimento de oração. A igreja só move as coisas orando. Nada muda se não orar. Tem que orar. Talvez a igreja toda não ore, né? Mas tem muita gente na igreja que ora, e ora muito. Às vezes numa casa, a família toda não ora, mas tem um lá que ora, e Deus sustenta a família por causa daquela pessoa. Lá numa empresa, às vezes, aquela empresa é abençoada não é por causa do patrão, da patroa, dos empregados, é por causa de uma pessoa que está lá, que serve a Deus e que ora. O exemplo é José, o exemplo é Sadraque, Mesaque e Abednego, o exemplo é Daniel na Babilônia. Então, meus irmãos, a igreja precisa orar. Não tem ministério frutífero sem oração? Cantar sem orar? Ensinar sem orar? Pregar sem orar? Administrar sem orar? Viver a vida da igreja sem orar? Não existe. Por falar nisso, não existe igreja sem oração. Você todos os dias tem que se alimentar. Você se alimenta, né, de alimentos sólidos, líquidos. E isso faz com que o seu organismo tenha energia para você funcionar. Você ingere carboidratos, você ingere proteínas, você ingere minerais. E seu organismo vai mantendo você saudável e vivo. Quais são os alimentos da vida cristã, gente? Palavra de Deus. Oração. Sem oração não vai. Você não consegue vencer as suas batalhas sem oração. Portas não são abertas sem oração. Não tem como. Então, eu queria que você atentasse para isso, para esse texto agora que nós vamos ler, no capítulo 4, dos versos 23 a 31. A primeira coisa que tem aqui, que a gente tem que ver, é que a oração, ela tem oração individual, mas a oração pode ser feita juntamente com a igreja. E o texto vai dizer isso para nós nos versos de número 23 e 24. Ele vai dizer que eles estavam presos e eles foram soltos, e em sendo soltos, eles procuraram quem? Observa, o texto vai dizer que eles não procuraram os colegas. Eles não procuraram aqueles que eram autoridades políticas. Eles nem mesmo procuraram as famílias individuais. O texto diz que eles procuraram os irmãos. Ele está dizendo no verso 23: e solto eles foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: o que eles vão fazer? Orar. Qual é a oração que eles vão fazer aqui agora? Eles vão orar primeiro agradecendo a Deus. Por quê que eles vão orar agradecendo a Deus? Porque Pedro e João haviam sido soltos. E isso é muito importante porque as batalhas da vida cristã que a gente tem, você não as vence, ou você não as conquista sozinho. Tem alguém com você. Quando você toma uma decisão na vida, se você é casado, você leva toda a sua família junto com você. Quando você é um líder,
principalmente de uma igreja, de uma comunidade, quando você toma uma decisão, você leva toda a comunidade junto com você. Isso é sério, quando você é líder. E quando a gente conquista vitórias, a gente não conquista vitórias sozinhos. Existe uma igreja junto, você não é igreja sozinho. A igreja é um conjunto de pessoas. E quando um membro sofre, ou padece, todos sofrem. Quando um membro é honrado, todo o corpo é honrado. Então, a melhor maneira da gente agradecer a Deus é agradecer aqueles que andam com a gente na caminhada de fé. Sermos gratos àqueles que nós estamos junto com eles, louvando a Deus junto com eles. Uns tocam, outros cantam, outros ensinam, outros pregam, outros têm cânticos espirituais, outros têm profecia, outros têm conselho, outros oram, outros é usado por Deus para libertar. Então o primeiro lugar que a gente tem que correr para agradecer é para o meio de quem? Daqueles que somam na nossa vida espiritual, a igreja de Jesus. Foi isso que eles fizeram. Eles correram para lá e foram falar o que aconteceu. Eles deram um relatório, contou tudo. As ameaças dos líderes, a imposição deles em querer que eles não falassem mais no nome de Jesus. E com certeza eles ainda não tinham apanhado, eles vão apanhar. Mas o texto diz que eles vão apanhar mais na frente. Então eles foram lá e compartilharam. Pastor Edivaldo, eu quero dizer para você que, nossa, nós fomos confrontados na fé ali e tal, mas graças a Deus que a igreja estava aqui orando por nós. E nós viemos aqui dizer que valeu a pena estar aqui, porque nós tivemos a cobertura de oração. Orar junto, a igreja orando junto. A igreja precisa aprender a orar junto, ou continuar orando junto. Reunir para orar. A igreja reunir para orar. Amém, meus irmãos? Amém. Qual é a reunião de oração que nós temos na igreja? Todo dia de manhã. Qual é o horário? Das 8 horas às 9 horas da manhã. Das 8 às 10 na quinta. Está ali. A irmã Neuza, que é a líder, está ali. Está vendo? Está aí, a igreja está em oração. E eu vou dizer mais para vocês, viu? Eu sempre me uni às pessoas que oram. E gosto de andar com essas pessoas. Andar com gente que ora é bom demais, irmãos. Porque elas estão mais perto. Está mais ligado. Então assim, a gente precisa pensar nisso. A igreja precisa se reunir mais em oração. Precisa estar mais juntos em oração. Eu preciso me interessar pelo meu irmão. Eu vou fazer uma visita lá na casa do meu irmão hoje. Quero ir fazer uma visita na sua casa, sua família. Qual é a intenção que eu vou lá? Eu vou lá que eu quero orar um pouquinho com vocês. Nós podemos participar um momento de oração. A gente geralmente vai na casa dos outros para comer um churrasco, né? E não é ruim, né? Tomar um café, comer um bolo, né? Ver uma plantação, ver uma coisa. Mas e essa atitude da gente? Eu vim aqui, pastor Edivaldo, da sua casa hoje para a gente. Queria orar um pouquinho com o irmão, tal. Orar, gente. A igreja precisa se reunir para orar. Amém? Observa que acontece duas coisas nessa igreja reunida, ou neles reunidos para orar, nos versos 23 e 24. No verso 23, eles compartilham tudo o que eles tinham e o que eles receberam. Então não tinha segredo entre eles. O que acontecia, eles partilhavam. Segundo, está no verso 24, eles estavam unidos unanimemente. Eles tinham o mesmo parecer, o mesmo sentimento. Então, a dor dos apóstolos era a dor deles.
A tristeza, talvez, dos apóstolos é a tristeza deles. No caso, não é. Eles se alegraram por serem perseguidos por causa do nome de Jesus. Eles estavam unânimes. Então, isso quer dizer que a oração deles era uma oração única. Tinha quantas pessoas possíveis, pastor? Talvez tivesse lá 3.000, daqui a pouco tinha 5. Então, tinha mais ou menos umas 5.000 pessoas crentes. Quantos estavam lá nesse local? Não tinha muitas pessoas. O texto não diz quantas, mas não tinham muitas pessoas. Mas observam que todos eles eram algumas pessoas, mas eles oravam em um único propósito. Não é que um orava para um lado, outro orava para o outro orava por uma coisa, outro estava orando por uma outra coisa. Não, eles estavam orando por uma coisa só. Todos orando no mesmo sentido, unanimemente. Agora você imagina se 1.000 pessoas estiverem orando por uma coisa só, o que você acha que vai acontecer? Se 1.000 pessoas jejuarem por uma causa só, o que vocês acham? Vamos ficar aqui consagrando aqui uma semana aqui dentro por uma única coisa, o que vocês acham que vai acontecer? Deu para entender, gente, a lógica? Unanimemente, é isso. Agora observa que, em segundo lugar, a oração, ela tem que ser feita com a mente cheia de Deus. Então não é apenas uma oração junto com a igreja, compartilhando e orando unanimemente. É uma oração feita com a mente cheia de Deus. Preste atenção nos versos seguintes agora. A primeira coisa que tinha na mente deles está no verso 24, face B. Ele diz assim: eles tinham a mente cheia do Deus da criação. Verso 24. Tu, Senhor, és o que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Observa que eles estão dizendo aquilo que está na mente não é de uma pessoa, está na mente de todos. Todos estavam aqui com a mente saturada, que Deus foi que criou os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe. Portanto, Deus é o que controla, não é apenas os céus, Deus é o que controla também a terra e controla o mar. Então nada vai acontecer se não for pelo dito dele. Vocês estão entendendo a mente? Agora todo mundo está com a mesma mente, pensando nisso. Você pensa, um pensa que Deus é o Criador e o outro fala assim, não acredito muito nisso não. Aí o outro fala assim, não, é mais ou menos isso. Eu creio na teoria da evolução, eu creio. Percebe como é que vai ficar fragmentado? Então a gente é igreja para quê? Para que a gente vem para cá? É para a gente pensar o mesmo pensamento. Nós viemos para cá para entender que só tem um Salvador, Jesus. Nós estamos andando no mesmo caminho e único caminho, na mesma vida. Nós estamos indo para o mesmo céu, temos o mesmo Pai, somos da mesma família. Nós temos a mesma santidade, a mesma justiça, a mesma misericórdia. Então todos nós, é necessário que nós creiamos que o Deus que um serve, o outro também serve. Um crê, o outro crê. Porque se ficar um falando de um jeito, o outro falando de outro, vai ter uma mente fragmentada. Ao invés de ter unidade, unanimidade, não haverá isso, haverá fragmentação. Por isso que a Bíblia fala que a igreja, um dos temas de Efésios, é a unidade. Nós estamos unidos ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, como eles estão unidos entre eles. Aí há comunhão. Então, você pensa o seguinte, uma pessoa vem na igreja com a mente poluída do mundo, não vai dar certo, não vai casar. Uma pessoa que vem com a mente poluída de um outro ensinamento teológico ou mesmo de heresia, não casa, não tem comunhão, gente. O que o texto está dizendo para nós é que a oração desse povo era uma oração com a mente só. Segunda coisa que tinha na mente deles, o Deus da revelação. Está no verso de número 25 e 26,
que disseste pela boca de Davi, ou revelastes pela boca de Davi teu servo, como está escrito no Salmo de número 2, porque bramam as gentes, e os povos pensaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Ele está dizendo assim para nós, ele está dizendo que todos eles compreendiam o que foi que Davi foi revelado. Eles entenderam que o Salmo de número 2, porque ele está citando o Salmo de número 2 aqui, ele está dizendo que as pessoas, o mundo iria se levantar contra o Senhor Jesus. Eles estão entendendo isso. Então eles entendem a revelação, ou o Deus da revelação, o Deus que revela as coisas. Em terceiro lugar, eles têm a mente cheia do Deus da história. E os versos 27 e 28 diz assim: porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se haviam de fazer. Você imagina esse Deus da história, pensa, rebobina para você ver a história. Abraão, Isaque, Jacó 12 filhos, uma filha. 12 filhos, um filhinho chamado José, é levado para o Egito. Depois todo mundo vai para o Egito. 430 anos depois, um povo numeroso sai do Egito através de Moisés. Moisés caminha com esse povo e funda a nação de Israel em Êxodo 19. Essa nação precisa de constituição. Êxodo 20, recebe os 10 mandamentos. Essa nação precisa da habitação de Deus. Constrói-se uma casa e Deus passa a habitar no meio do povo. Passa-se o período dos juízes, chega no período dos reis, Davi. Davi tem um filho chamado Salomão, e Salomão constrói a casa de Deus, onde Deus vai habitar, um templo. Chega o período dos profetas maiores e menores, e um profeta maior profetiza que lá em Nazaré vai ter uma virgem, e dessa virgem vai nascer um, que será chamado filho de Davi. E através desse filho de Davi, ele vai ser entregue na mão dos homens, ele vai sofrer, ele vai ser crucificado, ele vai ser morto, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Deus o ressuscitou dentre os mortos, e Deus o elevou acima e o colocou assentado à sua direita, e deu a ele as rédeas do governo do universo. É essa história que ele está contando aqui. Só que ele vai dizer alguns detalhes. Quais são os detalhes? Todos os povos se levantaram contra Deus, e principalmente contra o seu ungido. E ele vai citar aqui, basicamente, 3 classes de pessoa. Ele vai citar aí no verso de número 27, Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios, e aí pasmem vocês, deixei por último, os judeus, que não era para perseguir Jesus, mas perseguiram eles. Além dos governantes, tinha também os gentios, mas o povo de Israel consentiram na morte dele, mataram Jesus. Agora, preste atenção para você ver o que é o Deus da história. Verso 28, ele vai classificar alguma coisa aí, e aí atente para você ver, para fazerem tudo o que, então essas pessoas, Herodes, Pilatos, os gentios e os judeus, essas pessoas, Deus tinha determinado que eles iriam fazer isso. Preste atenção no verso 28, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Preste atenção no relato da soberania, fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito. Isso quer dizer o quê? Jesus não morreu por acidente. O que aconteceu com Jesus não foi o acaso
tinha algo pré-determinado: o conselho de Deus. O que ele está dizendo é que esse Deus é o Deus que controla a história. Agora, põe aí a sua mente para funcionar. O Salmo de número 139, no verso de número 16, o Davi está escrevendo uma coisa fantástica. Ele diz assim, eu quero pegar só uma frase que está lá. Tem texto que fala assim: todas essas coisas foram escritas no teu livro. Mas tem tradução que fala: todos os meus dias foram escritos no teu livro, quando nenhum deles ainda havia. Isso quer dizer que ele sabe o dia em que sua mãe, lá no ventre da sua mãe, o óvulo de sua mãe foi fecundado por uma semente masculina. Deus está olhando e vendo o seu corpo sendo formado. Deus está vendo você crescer. Deus está vendo você nascer. Deus está vendo você desenvolver, estudar, crescer. Deus está vendo a sua profissão, o seu trabalho. Deus está vendo as suas escolhas, suas decisões. Ele está vendo. Ele está vendo quais as doenças que você terá, as decepções, os relacionamentos. E Ele está vendo o dia em que você vai morrer. O que a gente pode dizer com isso, pastor? Deus é o Deus que controla a história humana. Deus é o Deus que tem o controle da vida humana nas suas mãos. Agora a pergunta é: se Ele sabe o dia que eu nasço e o dia que eu vou morrer, por que então eu não entrego a minha vida completamente a Ele? Porque Ele sabe o que é o melhor para mim. Ele vai me conduzir, vai me livrar das coisas que são necessárias. Eu vou passar por coisas que também são necessárias para mim aprender, para mim crescer. Mas se eu me entregar completamente a essas mãos soberanas, a história final é uma história de alegria e de felicidade. E é isso que ele está dizendo aqui. Não importa os inimigos que se levantaram contra meu filho. É mais ou menos isso. Não importa o choro, não importa a lança, não importa os pregos, não importa a cruz. Não importa. O que importa é o resultado. E o resultado foi vida ao terceiro dia. Deus pode transformar a sua vida. Deus quer controlar a sua vida. Deus quer ajudar você a escrever a sua história. Então por que você não dá uma chance para Ele? Dá uma chance para Ele. Porque se você der uma chance para Ele, eu te garanto que a sua história muda. Eu não prometo para você que você não vai chorar mais. Eu não prometo que você não vai se decepcionar nessa vida, ou que você não vai ser talvez até machucado. Não, eu não prometo isso não. Mas eu prometo para você uma coisa: existe uma vida te esperando. Existe uma vitória te esperando. Você talvez não vai ter alegria todos os momentos da vida, mas você vai ser feliz. Você vai estar guardado e conduzido por aquele que criou os céus e a terra, que revelou aquilo que estava escondido ao homem e que controla a história, não apenas do universo, mas a sua história individual, se você deixar. Chama Ele, fala para Ele sentar na carroça aí, e pega as rédeas e entrega nas mãos dEle, porque Ele conhece a estrada, Ele sabe as pontes que tem, Ele sabe também as pinguelas da vida, Ele sabe os atropelos que tem, Ele sabe os inimigos que tem, Ele sabe, Ele conhece. Eu te garanto, como um bom pastor, Ele vai te conduzir aos passos verdejantes, às águas tranquilas. E se for necessário Ele fazer uma mesa perante os seus inimigos, se sentar com você e banquetear com você, Ele vai fazer. Pode ficar tranquilo. Ele é o Deus. Glória ao nome de Jesus, para todo sempre. Então no verso 24 eu tenho um verbo:
fizeste, no verso 25 eu tenho disseste, e no verso de número 28 eu tenho predeterminaste. Esses 3 verbos que está regendo isso aí. O entendimento que eles têm de quem é Deus, quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele fará, é esse entendimento que leva eles a orar. Se você não compreender o Deus que você serve, você não vai ter coragem de orar para Ele. Você não vai ter coragem de orar para Ele curar, porque você não conhece Ele, a capacidade dEle, o poder dEle. Você só terá a coragem de orar para Deus fazer se você conhecer Ele de verdade. Há alguma coisa impossível para Deus? Há. A Bíblia fala que não, mas há sim. Há uma coisa impossível para Deus. Qual é a coisa impossível para Deus, pastor? É Ele não aceitar um pecador que o sangue de Jesus perdoou. Vocês entenderam? Tem mais alguma coisa impossível para Deus? Tem alguma coisa impossível para Deus. E o que é, pastor? É Ele não aceitar uma pessoa como filho dele, em Jesus Cristo. Quem aceitar Jesus como filho de Deus e crer nele, Deus se coloca numa posição de aceitar você como filho dele. Mas tem uma outra coisa que eu acho impossível. É Deus usar um crente que não ora. Um crente que não pede. Um crente que não crê nele. Que ora sem fé. Eu creio que o mar vermelho ainda pode abrir. Eu creio que a morte ainda é vencida pela vida. Eu creio que Ele pode abrir porta onde não tem porta. Eu creio que Ele pode levantar aquele que está caído no monturo, levantá-lo, limpá-lo, lavá-lo, enchê-lo e colocar ele assentado junto com os príncipes do seu povo. Eu creio nele. Eu creio nesse Deus Todo-Poderoso. Ele sabe fazer as coisas e Ele faz, meu irmão. Não há nada impossível para Ele nesse sentido. Se você crê nele, não tem nada impossível. Todas as coisas são possíveis àqueles que creem. Então creia e o teu Deus faz. Não creia e teu Deus não faz. Eu creio que Ele transforma a vida de uma mulher, a vida de um homem, a vida de um filho, a vida de uma filha. Eu creio que Ele transforma casamento. Eu creio que Ele tira as pessoas das drogas. Eu creio que Ele levanta aquele que está condenado da morte lá no hospital. Eu creio que Ele abre porta onde o homem diz que não tem porta. Eu creio que Ele faz aquilo que o homem não dá conta. Eu creio nele, Ele é Deus. Aleluia. Não é o hino que cantaram aqui? Deus não rejeita oração. Oração é alimento? E é mesmo. Alguns criticam, mas é mesmo. Eu já vi muitas coisas acontecerem. Muitas. Em terceiro lugar, a oração tem propósito. Ou a oração tem que ser feita com propósito. E quais são os propósitos da oração deles agora? Vamos lá? Versículo de número 29, face A. Primeiro, eles estão orando para Deus olhar para as ameaças que eles receberam. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Só que tem gente que ora assim: Deus, o Senhor está vendo o que Ele está fazendo comigo? Coloca uma pedra na frente dele, quando ele for passando, ele arrancar a unha do dedão dele. Você está vendo, Senhor, lá, fazendo isso com o teu servo, a menina dos teus olhos? Esse ímpio, incircunciso, falando mal de mim, a quem tu amas, né? Senhor, bota o escorpião debaixo do colchão dele, né? Tem crente que faz isso, amaldiçoando os outros. Mas é assim que Jesus ensinou para nós. Mateus 5, verso 43 em diante.
E eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos. Eita, meu Deus do céu. Amai vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, e orai por aqueles que vos maltratam e vos... para que sejais filhos do vosso Pai que estais no céu, que faz com que o sol nasça para justo e injusto, e a chuva desça para bons e ruins. Que fareis demais, se vos saudardes somente aqueles que vos saúdam? Vai ter galardão nenhum. Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Como é que é ser perfeito? Amar o inimigo. Ele te dá ódio, você dá amor. Ele fala mal de você, você fala bem dele. Ele chuta sua canela, você dá um beijo na face dele. Ele está com fome, você leva o pão. Está com sede, leva o copo de água. Está nu, você veste ele. Não é isso que está no último versículo do capítulo 12 de Romanos? Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Quando você faz isso, você amontou o que na cabeça dele? Mas é para matar ele? Não, é para a consciência dele doer. E se doer, vai arrepender. Eu só faço o mal para ele, ele só faz o bem para mim, então eu vou agora mudar a minha vida. Você vai dar lugar para o Espírito Santo agir. O que os apóstolos aqui estão dizendo não é, olha para as ameaças deles, não é no sentido de maldade, de condená-los, não. Deus mata eles, não, não é nada disso. É outra coisa. Segundo lugar, propósito, ou segundo propósito da oração que eles têm. Para Deus dar capacidade para falarem da sua grandeza. Faça bem do versículo. E concede-nos, verso 29, concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Está aqui um erro dos crentes. Às vezes ele quer que Deus o use, e Deus dá uma oportunidade para ele. Ele começa a ser bombardeado, e aí ao invés dele pedir ousadia para falar, ele pede para Deus matar. Aí Deus fala assim: você perdeu a oportunidade, rapaz. Não é por aí não, né? Terceiro lugar, terceiro propósito, para Deus com suas mãos operar milagres em nome de Jesus, verso de número 30. Enquanto estendes a mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho. Você sabe o que está dizendo? Está dizendo o seguinte: Deus, olha para as suas ameaças, veja como eles estão nos ameaçando, mas agora nós queremos pedir ao Senhor, manifesta em nós o teu poder. E quando o Senhor manifestar o poder em nós, e começar a haver cura, começar a haver sinais, começar a haver prodígios, eles vão ver que alguma coisa diferente tem em nós, e eles vão crer em Jesus. Então quando você for perseguido, quando alguém quiser barrar a sua caminhada, te ofendendo, você fala: Jesus, manifesta o teu poder na minha vida, me dá ousadia no teu espírito, manda descer fogo do céu aqui agora, me ungindo, Senhor. Começa a curar, começa a fazer milagres, começa a fazer prodígios, para que eles sejam convencidos de que o Senhor é o Senhor da vida, que o Senhor é o Salvador, que o Senhor quer salvá-los, que o Senhor os ama, Senhor. Agora o que a igreja faz? Perde as oportunidades, acha que para matar os outros, não é. Então a perseguição que um crente sofre por causa do nome de Jesus é uma oportunidade de Deus manifestar o que dele? O poder. Eu trabalhei com um homem, um agrimensor, 4 anos, trabalhei com ele. Eu era um jovenzinho, e esse camarada blasfemava de Deus, não queria Deus, falava mal de igreja, de pastor, de Bíblia. E eu fui aguentando aquilo, que era meu patrão. Eu fui orando. E um dia, eu estava no carro, dentro do carro, com ele. Rapaz, e aí o Espírito Santo entrou no negócio. E eu apontei o dedo para ele, dentro do carro, e falei para ele:
Um dia, Deus vai te cobrar cada palavra dessa que você está dizendo, sem você saber e conhecer a verdade. Aquele homem levou um choque tão grande, ficou vermelhinho. Ele é um mineiro, aquele mineiro é um brancão, né? Ficou vermelhinho, né? Eu falei: você está falando que você não sabe, rapaz. Toda palavra que o homem fala, um dia ele prestará conta diante de Deus dela. E fui falando, estou contando aqui por cima para vocês. Ele foi tão impactado que depois ele falou assim: não, faz assim, talvez eu sei que não é assim. Quem sabe que talvez eu possa até também abrir uma igreja, e você vai tomar de conta dela e a gente vai pegar a grana. E eu repreendi ele em nome de Jesus. Quando eu repreendi ele em nome de Jesus, acho que era o diabo que estava na vida dele. Repreendi em nome de Jesus, ele levou aquele choque. Aí ele caiu em si. Falou: não, eu estou errado. Mas ora por mim, quem sabe, né? E eu fui orar. Poucos dias depois, ele foi diagnosticado com a doença. Mas eu fui orar e falar: Senhor, mostra o teu poder para ele. Porque se o Senhor mostrar o poder do Senhor para ele, ele vai saber quem é o Senhor. Porque as minhas palavras não estão atingindo o coração dele. A minha pregação não está atingindo. A minha voz não consegue entrar lá, mas a tua entra. Tu convences. Vai lá, Senhor, faz. Ele foi diagnosticado de uma doença. Ficou sendo guiado pela mão da esposa. Não dava conta de dirigir, não dava conta de caminhar sozinho. E um dia de domingo eu estava na igreja, o Senhor falou para mim ir na casa dele. E eu fui na casa dele e fiquei lá na casa dele. 1h que eu cheguei lá. Me assentei no sofá da casa dele, na sala, e fiquei até 5h, com a Bíblia aberta, explicando para ele o que era servir Jesus. Mas agora ele ouvia, né? Agora ele ouvia. Ele ouviu. Orei lá e fomos embora. Isso era um domingo. Na segunda, à noite, um carro encosta na casa da minha mamãe, que está ali. Encostou lá. Quem desce do carro? A mulher, ele e os filhos. Sentaram. Não, nós viemos aqui essa noite só para falar uma notícia para vocês. E qual é? Ontem à noite, Otacílio Domingos, que era o nome dele, aceitou Jesus lá na igreja. Você está entendendo o que Deus faz? Aí o que aconteceu? Ele já tinha andado para tudo quanto era lado e ninguém conseguia descobrir o que ele tinha. Médicos de tudo quanto era lugar. Goiânia, eu vi muitas vezes aqui em Goiânia. Mas quando ele aceitou Jesus, surgiu uma luz lá no Rio de Janeiro. E ele foi para o Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro fizeram todo o procedimento nele. O procedimento que iam fazer nele, ele ia correr risco de vida. E ele tinha que assinar um termo. Porque era assim, 90% mais ou menos assim. Ele estava correndo risco de vida. Era um negócio que ele não saía vivo. E lá ele fez uma oração a Deus. Que se Deus fizesse esse milagre na vida dele, ele iria o servir para toda a vida. Fizeram o procedimento, aplicaram os remédios, ele não sentiu nada, não teve dor, não teve nada, saiu de lá, veio embora. Passei na casa dele agora recentemente, visitando em Gurupi, está mais crente do que eu. O Deus que você serve, Ele precisa manifestar sinais na vida da igreja, para que as pessoas sejam convencidas. Então essa noite nós vamos orar. Eles não queriam vingança, eles queriam sinais, para que as pessoas fossem convencidas. Vocês estão entendendo isso? Então preste atenção agora. Se tudo isso aconteceu, então qual é o resultado da oração? Então a oração produz o quê? Vamos lá, o que ela produz? Verso 31. Verso 31. E tendo eles orado, tremeu o lugar. Tremeu literalmente.
moveu o lugar, sacudiu o lugar. Que oração é essa? É a mesma oração que Elias orou e o fogo desceu do céu e consumiu o holocausto. É a mesma oração que ele orou e ficou 3 anos, 6 meses sem chover, e depois ele orou e choveu de novo. E Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então isso quer dizer que Elias era humano igual nós. Senhor, mas eu posso orar e Deus fechar os céus? Pode. Eu posso orar e Ele abrir os céus? Pode. Eu não sei como é que você está vivendo a sua vida, eu não sei como é que está lá na sua casa, se você está precisando que o telhado abra, que o céu se abra sobre a sua casa. Eu não sei, sobre a sua empresa, sobre os seus negócios, sobre a sua família, não importa. Mas hoje nós vamos orar para o céu abrir lá na sua casa. E eu creio que vai abrir. Eu creio que o caminho vai abrir. Portas fechadas vão abrir. Caminhos travados, um anjinho vai lá com a vassoura, vai limpar essa pedra, esse entulho que está aí para impedir, está impedindo você de caminhar. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo essa noite coloque fogo no seu coração. Coloque ânimo e que você tenha desejo de se levantar de novo e crescer e fazer o que Deus quer para você. E já vou adiantando uma coisa aqui, tem gente que veio aqui hoje que acha que aquilo que Deus prometeu para você não vai cumprir. Você parou, você está paralisado, você não está fazendo mais nada. Você veio aqui essa noite foi para isso. O Espírito Santo vai aplicar uma injeção de ânimo em você hoje. Você vai sair daqui animado de novo, levantado de novo. Amém, meu irmão? Qual é outro resultado que é produzido aí? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Uau, que negócio doido é esse? Todos ficaram cheios 3 vezes. Do verso 1, capítulo 1 ao 4, aparece essa expressão. Quando foi que eles ficaram cheios pela primeira vez, pastor João? Capítulo de número 2, verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. Capítulo 4, versículo de número 8, diz o seguinte: então Pedro cheio do Espírito Santo. E agora no capítulo 4, versículo de número 31, diz o seguinte: tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Não é para um ser cheio, não é para 2 ser cheio, não é para a liderança ser cheio, é para todos serem cheios. A vontade de Deus é que você seja cheio dele, cheio do Espírito Santo, cheio do vigor dele, da vida dele, da alegria dele, do dinamismo dele, meu irmão. Em terceiro lugar, a oração produz o quê? Verso de número 31, produz anúncio, desejo de pregar. E eles anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Crente cheio do Espírito Santo, ele quer pregar, ele quer ensinar, ele quer orar, ele quer ler. Ele não pode ver um endemoniado que ele corre para cima, sai! Ele não pode ver um pecador perto dele que quer evangelizar. Porque a vontade de Deus é levar os homens para o céu. A vontade do Espírito é essa. Amém, meu irmão? Fique em pé, por favor. Deixa eu fazer umas perguntinhas aqui para a gente fechar isso e orar. O que tremeu? O lugar. Quem foi cheio? Todos. Quem anunciava? Todos. O que eles anunciavam? A palavra de Deus. Como é que eles anunciavam? Fala para mim. Vamos acrescentar mais uma coisa? Como é que eles anunciavam? Cheios do Espírito Santo e com ou... Você nunca vai ter ousadia se o Espírito Santo não estiver na sua vida. Você está entendendo isso? Eu gostaria de orar assim. Eu não sei se vocês gostam disso, eu gosto disso. Vamos orar juntos? Vamos vir aqui à frente. Vamos orar aqui junto aqui. Vem aqui. Vamos orar. A igreja juntos, vamos orar. Jesus pode batizar com o Espírito Santo hoje? Pode. Jesus pode manifestar os dons espirituais hoje aqui? Pode. Jesus pode curar hoje aqui? Pode curar.
Jesus pode renovar essa noite as pessoas? Pode. Ele pode confirmar a vocação essa noite? Pode. Pode. Ele pode fazer tudo isso essa noite. Ele pode e faz. Você está entendendo? Eu creio no Deus que nós servimos. Eu creio. Eu creio. Podem vir, estou esperando vocês. Vocês já viram aquele hino? Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. De novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Amém. Segurei. Já já vocês continuam. Eu queria que as pessoas enfermas ficassem desse lado de cá aqui, ó. As pessoas enfermas, fiquem de cá aqui. Eu queria pedir os pastores, pastor Lindomar, pastor Álvaro, pastor Edivaldo, pastor Hélio está aqui, o pastor Sávio está lá. Eu queria que vocês ungissem os enfermos aqui, tá bom? Aqui, ó. Os enfermos ficam de cá. Eu queria que você que, assim, está passando por aquele momento de tristeza, desânimo, aquele negócio que parece que não vai, você fica de cá aqui. Você fica desse lado de cá aqui. Pode ficar aqui, ó. Tem o óleo aí. Os enfermos vão ser ungidos. E os que estão desse jeito, eu quero que vocês se identifiquem. Os que estão assim, fica aqui de cá. Pode ficar bem aqui nesse cantinho aqui, ó. Os que estão assim, desanimado, triste, parece que o negócio não vai, o negócio está assim amarrado. Fica aqui, nesse canto aqui, ó. Eu creio que Ele vai fazer. E aqueles que têm familiares longe agora, longe, seja estudando, seja trabalhando, seja morando, se tem vício, se não tem vício, o que for, lembra dessa pessoa agora e levante as suas mãos. E eu creio que o Espírito Santo vai visitar essas pessoas. Os pastores vão ungir você. Você que está aí, recebe a unção, tá bom? Você vai receber a unção. Vamos, canta por favor. Canta por favor. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Pastor Elius, ora para aquele pastor lá para mim. Ora por ele, por favor. Ora por ele. Ora por ele, por favor. Aleluia, meu irmão. Glória a Deus. 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 Deus está falando, meu irmão, porque você não está entendendo. Eu estou entendendo o que Ele está falando.
Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu quero repreender todo espírito do medo, da insegurança, todo espírito do mal, todo espírito da imoralidade, todo espírito da avareza, da grandeza, do orgulho, todo espírito que tem atrapalhado a vida desse homem e dessa mulher. Sai do caminho dele, sai do caminho dela, sai da casa, sai da vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebe a bênção, meu irmão, recebe a vitória. Deus vai começar a visitar a gente nessa igreja, viu? Deus vai fazer algo no seu coração. Foi o que Deus fez eu entender. Deus vai visitar o seu coração, entenda isso. Deus vai mudar o coração de homem e de mulher dessa igreja. Você vai ser um verdadeiro adorador, um verdadeiro servo dele, em nome de Jesus, em nome de Jesus.